Paisylana Studios apresenta Contos do Porão. Olá, minhas almas perdidas. Sejam bem-vindos a mais um magnífico, envolvente e aterrorizante episódio de Contos do Porão. Estão gostando do novo formato nesta quarta temporada? Digam aí nos comentários. A equipe agradece. O Ed Trouxa já estava com o estômago revirando de ansiedade aqui para ver a continuação da história. Eu? E você não estava, Frank? Eu sou feito de madeira, seu tolo. Eu não tenho estômago. Mas eu percebi que você só falava nesse episódio a semana inteira, Frank. Estava mais ansioso do que nossos inscritos. Admita. Ah, então você percebeu. Parece que temos um Sherlock Holmes aqui. Um mestre do terror como eu não fica ansioso. Eu que deixo as pessoas ansiosas e apavoradas. Não liguem para o Ed Trouxa. Ele já está cada vez mais perdendo o juízo e não sabe o que diz. Talvez já esteja na hora de eu me livrar dele logo. Frank? Não é nada. Continuando. Até já me perdi. Ah, sim. No capítulo anterior, após uma tragédia familiar envolvendo uma criatura sem rosto, Ron se torna um investigador sobrenatural e passa a investigar casos até, quem sabe, um dia se vingar do mal que lhe fizeram. Que criatura maligna será que Ron encontrará hoje? Assistam e descubram. Era por volta das 10 da noite, em uma rua quase deserta. As duas amigas colegiais, Seika e Kayako, voltavam juntas de um passeio noturno. Mas apesar de serem amigas, o clima entre as duas não era dos mais amistosos. Sayako dizia estar cansada de ser atacada injustamente pela outra, e que Seika era uma invejosa. Já Seika protestava e dizia que Kayako era uma péssima amiga e que estava de olho no garoto que ela gostava. Coisas de adolescentes ingênuas e imaturas que ainda viriam a descobrir que a vida não é um mar de rosas. As coisas começaram a fugir do controle quando, impulsivamente, Seika empurra a amiga no chão. Diz que dali por diante, a amizade entre elas havia chegado ao fim. Agora sozinha, Seika continuou seu caminho, quase se aproximando do metrô. A garota ouviu um barulho fora do normal. Teve a impressão de ter visto um vulto que parecia se esconder. A garota, completamente vulnerável, apertou os passos, na tentativa de despistar um suposto perseguidor. Porém, quanto mais tentava se afastar, mais os barulhos de passos se tornavam audíveis. Quando olhou para trás novamente, alguém então a pegou. Alguma coisa apavorante que surgiu das sombras e ela não conseguiu identificar. Antes que chegasse na estação de metrô, seus gritos de pavor ecoaram por toda a rua. Na manhã seguinte, como fazia todas as semanas, Ron visitava e trazia flores para os túmulos de sua mulher e filha. Às vezes ficava ali, em pé, por horas, contemplando o silêncio e a quietude do lugar. Por trás do homem, alguém o cumprimentava enquanto pousava a mão em um de seus ombros. "Sabia que você estaria aqui, primo", dizia Roy. "Roy", dizia Ron. Os dois haviam se afastado por vários anos e seguiram caminhos diferentes, mas Roy, em consideração à dor de seu primo, passou a prestar solidariedade e ambos se reaproximaram. Ron se tornou um investigador e Roy era agora uma espécie de assistente, assim como Watson era para Sherlock Holmes.
só que apenas para casos que envolviam o sobrenatural. Sinto muito te interromper, mas temos um novo caso, disse Roy. O corpo de uma jovem adolescente havia sido encontrado perto de uma estação de metrô em uma cidade próxima. Roy ainda não tinha muitos detalhes, mas disse que a jovem havia sido encontrada em condições deploráveis e que moradores da região diziam que era uma obra de uma criatura demoníaca, de uma lenda urbana local. Ron rapidamente se interessou pelo caso. Será que seria dessa vez que se encontraria novamente com ela? A criatura que roubou a sua felicidade? Os dois foram direto para o IML, onde o corpo já havia sido levado. A tensão dominava todas as células do corpo de Ron, antes de descobrir aquele jovem corpo. Hesitou um pouco, antes de puxar o zíper do grande saco preto que a envolvia. Quando abriu, viu um corpo completamente pálido, apenas pela metade, e uma expressão de horror em sua forma mais crua. Mas no cadáver de Seika, ainda havia um rosto, deixando Ron levemente desapontado. A responsável não era a criatura sem rosto. Já Roy parecia mais preocupado em reparar no volumoso par de seios da jovem morta, disfarçando assim que percebeu a enfática reprovação de seu primo. Investigador e assistente souberam de sua amiga Kayako e foram interrogá-la no dia seguinte. A última pessoa que a viu com vida aparentava estar bastante consternada, mas topou responder às perguntas dos dois homens, que foram até a sua casa. Ela omitiu que as duas haviam se desentendido para as suspeitas não caírem sobre ela, e contou sobre uma lenda muito comum da vizinhança, e na escola onde as amigas estudavam. A lenda de Tek-Tek, um espírito rancoroso que só tinha a metade do corpo e odiava a cor vermelha. Disse aos detetives que Seika usava um casaco vermelho naquela noite. Ron já havia estudado sobre os Onryo, espíritos vingativos, capazes de retornar ao mundo físico. Aquele em questão atacava suas vítimas usando uma espécie de foice, que normalmente as partia ao meio. Casos como o de Seika já eram recorrentes, o que fazia os antigos moradores temerem o local e inclusive se mudarem. Muitos desses casos foram encobertos pela polícia, e muitas testemunhas já haviam relatado sobre terem visto uma criatura hedionda, que carregava uma foice nas costas e corria com os braços em grande velocidade. E ninguém nunca conseguiu capturá-la. As jovens Seika e Kayako não levavam aquelas histórias muito a sério, por andarem sozinhas por ali tão tarde da noite. Ron e Roy, então, saíram da casa da garota. Baseado no que ela sabia e de todas as pistas que já tinham, Ron tomou uma decisão. Vamos até o local hoje à noite, Roy. Hoje estou com muita vontade de mandar algum espírito de volta ao inferno. Já acabou? Cadê o resto? Ué, Frank, acabou. Mas como? Não pode ser. Foi pra isso que eu esperei. O que aconteceu, afinal? Ele encontrou a criatura? Era mesmo o espírito vingativo? Relaxa, Frank. Daqui a 2 semanas a gente vai saber. Pra criar uma expectativa e deixar o pessoal animado. Passa rápido, cara. Ainda bem que o mestre do terror como você não é ansioso, né? Claro que não. Só reproduzir o que os nossos inscritos devem estar se perguntando. Já acabou, Frank? Cadê o resto? Que mania desagradável de me interromper. Enfim, não se preocupem, meus odiados inscritos. Em breve saberemos o desfecho dessa história. O que sabemos é que Ron está com bastante raiva. E não é só ele. Continuem ligados e já sabem. Curtam o vídeo se gostaram, ativem o sininho para notificações e, se possível, comentem. Por hoje é só e tchau. E de trouxa? Não quer botar a cabeça no fogão ali? Rapidinho, só para eu testar uma coisa. Hã?
Não? Ah, que pena. Estão gostando do novo formato nesta quarta temporada? Digam aí nos comentários. O que está rindo? Você pensa. Aí, João, tira esse negócio de mim.